Você já entrou num posto de saúde e sentiu vontade de sair correndo? Ou melhor, você já teve que cuidar de alguém num lugar que não parecia um espaço saudável? Pois é. Eu tenho uma relação um pouco ambígua com os ambientes que eu atendi ao longo da minha vida e continuo atendendo. Houve uma época que eu cheguei a atender na sala de esterilização, que não era utilizada numa época pandêmica, mas porque não havia um espaço físico para atender que não fosse aquele. Eu mudei de sala e antes eu atendia em uma excelente, pequena, mas excelente. Depois eu fui para essa outra sala e era um calor muito grande. Mas eu não via problema naquilo até então, não problematizava. Mas foi uma paciente gestante, no final da consulta de pré-natal, que já me conhecia, já tinha uma boa vinculação, que finalizou a consulta falando: essa sala não combina com a sua consulta. Na época eu não entendi muito bem o que ela queria dizer, e foram só alguns anos depois que eu amadureci e comecei a compreender que o que ela estava me dando era um aviso muito importante de algumas situações que eu deveria me posicionar dali para frente. Alguns anos depois, já em outro município, eu atendia numa sala mais espaçosa, bem iluminada, mas que tinha mofo. Ela era muito barulhenta, porque havia um pronto atendimento praticamente colado ali do lado. Então, era bem barulhenta. Ela era muito gelada, não tinha tranca na porta. E a maca era perigosa, então de vez em quando ela arranhava a perna das pessoas e eu tentava colocar fita e a fita saía e era uma grande confusão. Eu não tinha um armário para guardar as minhas coisas e a cereja do bolo, os receituários eram um xerox e um xerox mal feito. E isso foi me cansando. Eu comecei a fazer algumas mudanças naquela época, começando pelo receituário. Eu repliquei praticamente o receituário que era utilizado ali e comecei a imprimir, porque havia uma impressora. A mesma que fazia o xerox, ela também fazia impressão. E já mudou muito. Eu olhava para aquele trabalho que eu fazia, para os recadinhos que eu enviava e percebia, agora sim, combina com o trabalho que eu estou fazendo. Mas eu ainda não sabia nomear e não tinha estruturado na minha cabeça a importância que isso tinha para mim e para a pessoa que recebia aquele papel. Depois de um tempo, eu comecei a fazer algumas outras modificações. Comprei um pequeno armário para colocar em cima da mesa, que organizava os papéis, enchia muito o saco dos gestores para fazer a pintura ali desse mofo, porque na verdade era de uma água que estava aparecendo ali que não deveria estar lá. E eu não me contentava em trabalhar em um local que fosse daquele jeito. Mas eu também me sentia um pouco sem permissão de questionar sobre isso, de reclamar, de achar que isso não era ok de acontecer. Eu pensava, eu tô aqui, tô fazendo meu trabalho, tô atendendo todo tipo de gente, tô trabalhando no SUS, então esse é o recurso que tem, é isso que eu tenho que fazer. Eu achava quase que era uma visão romântica, assim, nossa, olha só o que eu estou fazendo. Mas eu precisei amadurecer essa visão. E eu precisei entender que, independente do local que eu atuasse, eu não poderia aceitar atuar em um local que fosse insalubre, né? Que não fosse agradável, que não fosse saudável. Então, sabe aquele posto que só de entrar a gente já sente um clima meio pesado, vê uma parede descascando, a sala abafada, que não tem privacidade? Hoje a gente vai conversar sobre o que está por trás disso, a ambiência. A ambiência é um dos eixos da Política Nacional de Humanização do SUS. Então não é coisa da cabeça, não é frescura, não é algo, nossa, olha só o que você está querendo, é público, nada disso. É uma política. Então vai muito além também da estrutura física. Vem da forma de como o espaço contribui para o acolhimento, para o vínculo, para a escuta qualificada, para o cuidado e, acima de tudo, para a dignidade. A gente sabe que a ambiência influencia tanto os usuários quanto os trabalhadores do serviço de saúde. Então, quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Ministério da Saúde.
A ideia é que o espaço ajude e não atrapalhe no acolhimento, no vínculo e na resolutividade também. Então, tem 3 pontos centrais: que o espaço precisa oferecer conforto e acolhimento, ele deve facilitar o processo de trabalho da equipe e, talvez o mais importante, ele deve ser um lugar de encontro entre as pessoas. E aí, gente, na saúde, a ambiência não é só a parte física. Esse é um detalhe, isso é o que é mais explícito, mais visível para a gente. Não é somente a cadeira, a pintura, a iluminação. A ambiência envolve também as relações, os fluxos de trabalho, o cuidado que se expressa naqueles pequenos detalhes. Não por acaso, naquela história que eu comentei sobre a sala que não era legal, eu coloquei alguns quadrinhos, eu reorganizei o espaço, então onde colocava cada móvel, e então vai muito além de simplesmente entender que é tudo novo, que é tudo caro, vai de encontro, na verdade, com o cenário do que acontece dentro do serviço de saúde, tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado, porque isso vai fazer diferença para os 2 grupos. E quando a gente fala em conforto, não é qualquer conforto também não. É um conforto também que inclui o respeito à individualidade, que respeita a privacidade, né, que apresenta cor, luz, que tem um cheiro que é bom, uma arte às vezes na parede, dentro do que é aceitável, né, das medidas de biossegurança. E alguns detalhes que contam muito para a saúde acontecer de uma forma mais humana. Seja um armário que está organizado e fechado, seja o tom de voz e a forma como as pessoas optam por se comunicar e o local que elas se comunicam. Então, a ambiência ela é pensada de vários aspectos. O que a gente consegue citar a princípio, e que é talvez o que a gente consiga alcançar de uma maneira mais imediata, é a iluminação, a ventilação, a temperatura. Isso chama muita atenção, ainda mais na época que a gente está de consequência da destruição do meio ambiente, né, que vai interferir nessa questão. A privacidade, o sigilo, os espaços para escuta, espaços para acolhimento de fato, a presença de natureza, seja com uma horta ali próximo, seja um jardim bem cuidado, uma grama bem aparada, as cores, as texturas, os elementos culturais também daquela região que possam fazer diferença. E, claro, os fluxos e a própria organização que vão favorecer aquele encontro. Além, obviamente, de uma estrutura de acessibilidade, que não é nem opcional, é simplesmente o cumprir da lei. O legal é que a proposta da política nacional é que essas mudanças sejam coproduzidas e discutidas por quem vive e trabalha ali naquele local. Sejam profissionais, usuários, gestores e até arquitetos também. Todo mundo junto, planejando um espaço que pode ser melhor. E tem um nome, inclusive, para isso, que é Projeto Cogerido de Ambiência. Então não é só pintar a parede, é aproveitar o momento para refletir sobre aquele espaço, sobre o modelo de atenção, sobre o uso daquele serviço, sobre o fluxo, sobre o porquê das coisas e o jeito como a gente se organiza e se relaciona ali também. Então, um espaço que dá uma oportunidade muito boa para a gente para repensar a saúde como um todo, tanto na posição de usuários quanto na posição de profissionais ou gestores. Inclusive, gente, ambientes hostis ou desorganizados podem aumentar o risco de burnout, reduzem a empatia e dificultam o raciocínio clínico. Muitos profissionais consideram o ambiente físico inadequado para o cuidado que eles estão dispostos e conseguem ofertar. Inclusive, vários profissionais também, é só a gente conversar entre nós, relatam que a falta de privacidade atrapalha atendimentos sensíveis também. Não é difícil a gente identificar esses fatores e olhar, inclusive, para a nossa própria prática e ver como que isso pode fazer uma diferença muito grande. Seja uma ambiência inadequada, que vai trazer resultados aquém do esperado, sejam ambientes favoráveis que vão promover um resultado além do esperado. Não preciso nem dizer também que consultórios que são mal isolados acusticamente comprometem o sigilo e a confiança do paciente também, como casos que a gente pode precisar abordar de violência doméstica, de saúde mental e até questões de gênero ou sexualidade, o que é um assunto ainda tabu e difícil de acessar e de dialogar com as pessoas em vários dos contextos que a gente atua. Isso afeta, inclusive, bastante o princípio da confidencialidade, que é um pilar do cuidado em saúde.
Tem uma portaria que é 2.226 de 2009 que reforça que a ambiência deve ser tratada como uma dimensão ética do cuidado e não apenas estética. Então, por mais que a gente esteja falando de aspectos estéticos, não é sobre isso, é sobre uma questão ética. Ai, gente, eu posso ser honesta? Às vezes eu olho para o lado, eu olho para alguns contextos e penso, poxa, eu faço um trabalho tão bom, mas fica até parecendo que ele não é bom. É tão difícil fazer um trabalho bom, um trabalho que eu sei fazer dentro desse contexto. Eu não estou dizendo que a gente precisa que tenha mármore, que tenha espelhos, que tenha luzes indiretas amarelas, que tenha uma máquina de café caríssimo na recepção. Eu estou dizendo que a gente pode sim buscar por espaços que sejam organizados, por espaços que sejam agradáveis, que sejam adequados e que sejam principalmente humanos para atender as pessoas da maneira que elas merecem. E eu pensei muito nisso e foi uma virada de chave para mim quando eu fui montar o meu consultório presencial particular, que eu coloquei as coisas da forma que eu entendia que fazia muito sentido. Então, a iluminação, a questão da temperatura, a cor da parede, os quadrinhos, a plaquinha de boas-vindas, a maca com gavetas que eu conseguisse organizar e não ficar aparente nenhum tipo de material ali, como estoque, né, que frequentemente eu passava por isso em outros serviços. E depois disso eu pensei, gente, por que é só aqui que tá assim? Não é algo caro, não é algo que vai onerar e que vai, de fato, trazer grandes despesas para o serviço. É algo que, na verdade, se dependesse de escolhas mais alinhadas e com a participação das pessoas envolvidas, a gente conseguiria ter espaços muito mais interessantes e que conseguiriam possibilitar uma atuação e um cuidado ali, de fato, mais alinhado com saúde, e não algo que parece que o ambiente é tão doente quanto a doença de algumas pessoas que a gente atende, né? Sabe, uma outra coisa que eu fico pensando, que foi falada hoje, inclusive, na reunião de equipe da minha equipe, a falta de espaços de convivência. Foi recusado, em um determinado contexto, uma panela para fazer pipoca e outras coisas que fossem necessárias dentro da equipe. Ninguém ia deixar de trabalhar por causa disso, não ia prejudicar ninguém. Mas a gente tem nas unidades hoje cozinhas cada vez menores, que se tiver 2 pessoas lá dentro, parece que a cozinha já está super lotada. Isso não é por acaso, isso é providencial. Enquanto isso, eu conheço uma equipe que havia uma sala construída para práticas integrativas e complementares. Então, que tinha pia, um espaço legal, uma porta grande de vidro que dava para o fundo do posto, que tem uma área verde, com banco, com sombra, muito bacana. Mas que o pessoal acabou não ocupando esse espaço e as PICs foram para outro local. E aí, gente, a equipe transformou esse espaço em uma cozinha. Vocês acreditam? E é incrível. Tem uma mesona, o pessoal consegue fazer até reunião lá, tomando um café. Isso não prejudicou o trabalho de ninguém, muito pelo contrário, isso ajudou. Então, a gente está falando aí de um espaço de convivência, em uma equipe que você vê a cara de todo mundo ali todos os dias, né? Que a gente tem às vezes que chegar, sentar, conversar, mediar conflito, trazer leveza, comemorar aniversário, importantíssimo. Isso é ambiência também, né? E que possibilitava, então, essa visão diferente ali de como ocupar aquele espaço da unidade, que não é um espaço apenas que a gente fica preso dentro dele, mas que a gente usufrui do melhor que ele pode oferecer. Uma outra questão também são ambientes que reforçam relações hierárquicas e que podem afastar os usuários, né, que trazem uma divisão muito grande. Não estou falando em situações de segurança, né, de proteção, mas situações que mostram para as pessoas que elas estão de fora do serviço, não, na verdade, parte daquele serviço como deveria ser, né? E quer saber? Ser profissional de saúde é mais do que bater meta. É também resistir, pensar e transformar, inclusive o espaço que a gente está. A ambiência é silenciosa, mas ela fala muito. Porque o espaço fala e ele pode dizer, você é bem-vindo aqui. Um espaço que acolhe comunica cuidado, enquanto o espaço hostil comunica abandono. Eu sou Luísa Chaves, sou médica de família e comunidade e professora, e esse é o Além do Carimbo, um podcast que busca refletir a partir da vida real dos profissionais que constroem a saúde fora da lógica de carimbo ambulante. Porque tem coisa, e muita coisa, que não cabe em um story.
A gente vai agora para o nosso quadro de formigueiro para formigueiro. E temos, gente, a presença de 2 pessoas, 2 Joões. Então, queria primeiramente convidar a falar o meu amigo João Pedro, que vai se apresentar e vai conversar um pouquinho com a gente da visão profissional que ele tem enquanto arquiteto. Oi, Luísa. Oi, pessoal. Meu nome é João Pedro, eu sou arquiteto formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e vim aqui falar um pouquinho sobre espaços de trabalho e ambientação. Quando a gente pensa na arquitetura dos ambientes que a gente trabalha, é sempre bom a gente destacar a importância de manter um ambiente bem cuidado e bem harmonioso, né? Tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista funcional. Eu acho que primeiro é importante a gente entender que o ambiente de trabalho ele comunica as coisas com as pessoas que entram ali. Da mesma forma que as nossas roupas, nossa aparência pessoal, o espaço que a gente constrói ao redor da gente também contribui para a imagem que a gente está transmitindo para os outros. Um ambiente limpo, bem iluminado, bem organizado, um espaço coerente, assim, né, transmite uma imagem de seriedade, de profissionalismo maior. E mesmo que essas imagens que a gente constrói, né, ao redor da gente, tanto a imagem pessoal quanto a imagem do espaço, mesmo que essas mensagens que a gente envia não sejam necessariamente uma métrica da nossa competência, elas ajudam a estabelecer um pouco as bases das relações que a gente vai traçar ali, né? É como se você já dissesse logo de cara para o seu cliente ou para o seu paciente, assim, eu levo a sério o que eu faço aqui e eu espero que você leve também. O cuidado com o espaço físico é um pouco uma extensão, assim, do cuidado com o trabalho que se realiza ali. Tem uma outra questão que é importante também, é que esse cuidado com o ambiente, ele não se limita só nessa questão da imagem, né? Isso tem um impacto também no bem-estar de quem está ali todos os dias, né? A gente passa uma parte boa da nossa vida nos nossos locais de trabalho e o ambiente à nossa volta influencia diretamente no nosso humor, na nossa produtividade e até na nossa saúde mesmo. Acho que um espaço onde a gente se reconhece, se sente confortável, consegue até construir uma relação de pertencimento, ajuda a gente a ter uma melhor motivação e até a construir relações mais saudáveis. Aí a gente entende que a arquitetura vai um pouco além da imagem, né? Ela se torna também uma ferramenta de acolhimento e de motivação ali no dia a dia. Fala-se muito, assim, que a arquitetura tem um poder de educar silenciosamente, né? Um ambiente mais formal estimula uma formalidade maior, um ambiente mais organizado estimula as pessoas a serem mais organizadas e um ambiente mais desleixado também estimula um descaso maior de quem está ali dentro, né? Ou seja, o espaço não é só um lugar onde acontece o trabalho, ele influi diretamente na forma como o trabalho acontece ali dentro, né? E por fim, eu acho que vale só a gente lembrar que um ambiente bem cuidado não significa dizer um ambiente luxuoso, caro, né? Com coisas mais caras. Às vezes, pequenos gestos que a gente faz já mudam completamente a experiência que a gente tem ali naquele lugar, né? Uma parede mais bem pintada, às vezes uma cor de destaque em algum ambiente, em alguma peça, um armário para organizar melhor os objetos, pensar num caminhamento melhor dos fios para não ficar aquela coisa mais solta. E, é claro, também uma plantinha, algum item de decoração pessoal que traz mais personalidade para o espaço e ajuda a gente a se sentir mais confortável ali dentro, mais acolhido ali dentro e ajuda a passar para quem está vindo nos ver um pouco de quem nós somos. Bom, é isso. Obrigado pelo convite. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma aí com a discussão. Muito obrigada, João. Quem diria, hein? Você aqui num podcast sobre saúde, que me ouve falar tanto sobre o SUS e sobre tudo que eu gosto e sobre essas questões também. Me ouviu muito, gente. Falar sobre as minhas dificuldades em relação a essa questão do espaço, né? E sobre como que eu não sentia que era coerente com aquilo que eu conseguia oferecer, com mudanças pequenas da minha realidade, pelo menos, que podem fazer uma diferença muito grande. E é isso, né? A ambiência não é só decoração, é uma parte do cuidado também. Os espaços, eles afetam a escuta, afetam o sigilo, inclusive afetam a dignidade em algumas situações. Ambientes feios e hostis podem afastar as pessoas, enquanto o espaço limpo, com silêncio,
que seja organizado, ele muda completamente o clima ali. Inclusive pode prevenir adoecimento mental, pode prevenir alguns problemas de convivência com a equipe e com os próprios usuários. A ambiência, a gente precisa entender ela como um direito à saúde, né? E, inclusive, acho isso muito importante, os profissionais também podem adoecer em lugares que não sejam acolhedores. E, gente, vamos agora para o nosso segundo João Bosco. João, gente, ele é o meu aluno no curso de especialização do Mais Médicos. Ele já é médico de família titulado, optou por manter no curso, faz várias contribuições super legais e, coincidentemente, nessa semana a gente conversou exatamente sobre esse assunto. Eu já falei, João, quero que você participe do podcast. E ele aceitou participar, foi muito bacana. Então, com você, gente, a colaboração do querido João. Eu sou João Bosco Nunes, sou médico de família e comunidade, atuante no Sistema Único de Saúde, em programas governamentais como Mais Médicos. A ambiência é tão importante para mim que eu me lembro bem. Uma vez eu fui designado para atuar em uma unidade que ficou marcada na minha mente. A unidade era pequena, mas não só isso. Ela dava a sensação de ser apertada. Também porque em vários dos cômodos, desde a recepção, se viam prontuários, pastas e um montão de coisas amontoadas sem uma mínima organização. Quando me levaram para o tour, assim pela unidade, a coisa ficou ainda mais séria. Os consultórios ficavam um nível abaixo dos corredores. Então, tinha um degrau que separava os consultórios do restante da unidade, dos corredores, sabe? Tinha uma ventilação com uma janela pequena e quando eu conheci a sala de reuniões, aí foi um baque. Haviam muitas caixas de diferentes tamanhos, muitas pastas, envelopes, prontuários, tudo espalhado, uns em cima dos outros. Não era só nos cantos, não. Também em cima das mesas e dentro dos armários. Só que dentro dos armários parecia que eles não tinham prateleira e as caixas, as folhas caíram umas sobre as outras e ficaram por ali mesmo. A impressão que dava era que as coisas tinham sido descarregadas de um caminhão de mudanças e não deu tempo de colocar no lugar. Tipo assim, coloca aqui mesmo, depois a gente coloca no lugar, sabe? Sabe? Só que não foram colocados no lugar. Essa impressão que dava. Eu fiquei tão tenso, tão ansioso, que eu pensava que eu estava a ponto de ter uma crise de pânico. Parece exagero, né? Mas não é não. Aquilo foi tão marcante para mim que eu não conseguia pensar em outra coisa do que ir até a Secretaria de Saúde e pedir para mudar de unidade imediatamente. Mesmo sabendo que isso de mudar de unidade seria quase impossível, né? Mas eu botei na cabeça que eu ia conseguir mudar de unidade, porque eu não conseguiria trabalhar ali. Eu que gosto tanto de organizar um consultório com cores, com plantas, com música ambiente, uma mesinha de chá, um bule, uma xícara, ou seja, alguma coisa que traga um pouco de humanização para o paciente, para mim também. Eu não conseguia me imaginar trabalhando ali, tentando convencer as pessoas a colocar tudo aquilo no lugar. Olha só, gente, por um momento eu já projetava que não ia conseguir. Ou seja, aquilo mexeu comigo, sabe? Aquele ambiente mexeu comigo. Mesmo assim, eu corri para a Secretaria de Saúde e consegui mudar de unidade, claro, sem falar exatamente sobre essa vivência. Eu tive que inventar algum outro artifício, mas eu consegui. A partir desse momento foi que eu percebi que a ambiência é um fator, sim, importantíssimo para o nosso bem-estar e produtividade. Tempos depois, pelo fluxo da carreira, eu vim trabalhar em outro município. E antes de escolher a unidade, minha esposa e eu pegamos o carro e passeamos por aí. Aí nós fomos de unidade em unidade, conhecendo os arredores, o aspecto, como a luz do sol batia na unidade, influenciava aquilo ali. Eu queria ver a aura, uma atmosfera das unidades. E aí, acabei escolhendo uma unidade que era pequenininha, como uma casinha charmosa, olha só. Me lembro do primeiro dia, quando eu finalizei a jornada, eram ali por volta de 16 horas, eu saí, fiquei em frente à unidade, de olhos fechados, recebendo os raios de sol do fim da tarde e contemplando aquele momento. Sair do trabalho, vendo a luz do sol para mim, era como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. Isso era tão gostoso. Uma unidade que eu colocava violetas, plantinhas com flores nas janelas, tinha uma mesinha do chá, com um paninho embaixo do bule, parecendo que tinha renda, sabe? Xícara, pires, música ambiente. Era tão gostoso, estava tão legal que eu levei minha esposa para conhecer o consultório, a unidade, uma tia, um cunhado.
para conhecer o local que eu tinha encontrado. Era um tesouro. Por logísticas administrativas, todos daquela unidade acabamos sendo direcionados para uma unidade próxima. E me dirigiram para um consultório organizado, mas com uma iluminação de pouca luz natural, precisando da luz elétrica, né, da luz de lâmpadas para iluminar o local. E aquilo já acendeu meu radar, mas nada que me provocasse a mesma sensação que eu tive no começo. Mesmo assim, eu dei uma volta pela unidade e consegui convencer a gerência local a me mudar para um consultório ao lado, explicando para ela como a ambiência era importante para mim. É nesse consultório que eu estou até hoje, num consultório onde eu tenho 2 janelas em paredes contíguas, me dando uma visão ampla de pessoas que passam pelo estacionamento e uma árvore que fica bem em frente à minha janela. E os galhos balançam quando o vento passa. E aquela visão de verde, aquela visão de gente, aquela visão de sol, muda tudo para mim. O consultório ganhou suas plantinhas, samambaia, um ponto de cor com uma plantinha roxa, que a gente chama de lambari roxo, resguardando, claro, a distância dos pacientes, né? Um objeto de decoração aqui ou ali, sem desrespeitar um ambiente de consultório médico. Um relógio adequado, com cores cálidas, tranquilas e suaves. Mas também levo minha caixinha de som, coloco minha música ambiente, um jazz, uma música clássica, bem baixinha, para que crie um ambiente. E consegui convencer o pessoal da unidade a evitarmos o excesso de poluição visual sem necessidade nas paredes, sabe? Minha esposa participa ativamente da decoração rotativa na sala quando é Natal, quando é Páscoa, um Ano Novo, ou qualquer outra festividade que a gente cisme de decorar. Ou seja, é um consultório, mas é uma festa. E um consultório também. Que delícia que foi ouvir essa história e essa voz de locutor, né, que o João Bosco tem, mas é também um excelente contador de narrativas, né, das suas vivências. Você sabe que eu gosto muito de te ouvir e foi muito legal a sua participação aqui para que outras pessoas tenham essa oportunidade também. E mostra pra gente como que às vezes é fazendo coisas simples, que fazem uma diferença muito grande, tanto para a gente quanto para as pessoas. Então, a gente não precisa de algo espalhafatoso, de algo extremo. A gente está falando de questões que são simples, aos poucos, e vão fazer uma diferença imensa na forma como a gente lida com aquele ambiente e até com o serviço, não é verdade? Isso só ressalta pra gente que os ambientes bem pensados favorecem vínculo, favorecem escuta, reduzem estresse da equipe, diminuem ruídos de comunicação e, claro, transmitem dignidade, respeito e confiança. A gente vai agora, para o nosso outro quadro, que são as vozes do formigueiro. E eu tenho aqui 2 comentários muito especiais. O primeiro é do Lício, meu aluno. Ele comentou no Spotify: excelente podcast, penso muito nesse tema, gostei muito de ouvir, parabéns, obrigada, Lício. Depois ele me encontrou ainda, gente, na faculdade, no corredor, e veio comentar sobre o episódio, eu fiquei super feliz, viu? E a Denise, você sabe que você é muito especial para mim, eu ouvi o podcast também, e ela falou: parabéns, doutora Luísa, tão bom refletir a partir de outras vivências, com certeza, gente. E a gente vai juntos construindo um cuidado que faz sentido, porque quando a gente fala sobre esses processos e as situações no SUS, a gente quer fortalecer o SUS para todo mundo, né? É algo que envolve toda a sociedade, porque o SUS pertence a todos nós. Se esse episódio, então, te tocou em algo aí dentro, fez sentido para você e você acha que pode também fazer sentido para outra pessoa, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Não esquece de seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida e avaliar com 5 estrelas, porque isso ajuda bastante. Eu quero saber nos comentários, como é a ambiência no seu posto, no seu local de trabalho. Ela ajuda ou ela atrapalha o cuidado? E o que você acha que podia melhorar? O nosso emoji, gente, lembrando, é a formiguinha, porque aqui a gente acredita na força do formigueiro. Juntas, a gente constrói túneis, trabalha em rede e nos organizamos para carregar os pesos do trabalho. Te agradeço por ouvir até aqui e por fazer parte do nosso formigueiro.